deixarmos de Sua Majestade. Porque, se lhe voltamos as costas e nos vamos tristes como o mancebo do Evangelho, quando nos diz o que havemos de fazer para sermos perfeitos, que quereis que faça Sua Majestade, se lhe há de dar o prêmio conforme ao amor que lhe temos. E este amor, filhas, não há de ser fabricado em nossa imaginação, mas sim provado com obras, e não penseis que olha as nossas obras, senão a determinação da nossa vontade. Parecer-nos a nós, que temos hábito de religião, e o tomamos por nossa vontade, deixamos todas as coisas do mundo e o que tínhamos, por amor dele, ainda que sejam as redes de São Pedro, pois parece que dá muito quem dá o que tem, que já está tudo feito. Muito boa disposição a se persevera e não se torna a meter nas sevandijas dos primeiros aposentos, embora só com o desejo, pois não há dúvida que, se persevera nesta desnudez e desprendimento de tudo, alcançará o que pretende. Mas há de ser com a condição, e vede que vos aviso disto, que se tenha por servo sem proveito, como disse São Paulo, ou Cristo, e não crê que obrigou assim a Nosso Senhor a fazer-lhes semelhantes mercês, antes, como quem mais recebeu, fica mais endividado. Que poderemos fazer por um Deus tão generoso, que morreu por nós e nos criou e nos dá um ser, que não nos tenhamos por venturosos em que se vá descontando alguma coisa do que lhe devemos pelo que ele nos tem servido, disse esta palavra de má vontade, mas isto é assim, pois não fez outra coisa enquanto viveu no mundo, sem que lhe peçamos de novo mercês e regalos. Olhai muito, filhas, algumas coisas que aqui vão apontadas, ainda que atabalhoadas, porque melhor não as sei declarar. O Senhor vos dará a entender, para que tireis das securas humildade e não inquietação, que é o que pretende o demônio. E crede que onde há verdadeira humildade, ainda que Deus nunca dê regalos, dará uma paz e conformidade com que andareis mais contentes do que outros com regalos. E muitas vezes, como tendes lido, os dá a divina majestade aos mais fracos, embora creia que eles não os trocariam pelas fortalezas dos que andam com securas. Somos amigos de contentamentos mais do que de cruz. Prova-nos, tu, Senhor, que sabes a verdade, para que nos conheçamos. Capítulo 2. Prossegue no mesmo e trata das securas na oração e do que poderia suceder, a seu parecer, e como é mister provar-nos e que o Senhor prova aos que estão nestas moradas. Eu tenho conhecido algumas almas, e creio que posso dizer bastantes, das que chegaram a este estado e vivido muitos anos nesta retidão e concerto, alma e corpo, ao que se pode entender. E depois disto, quando já parece haviam de estar senhores do mundo, ao menos bem desenganados dele, prova-os Sua Majestade em coisas não muito grandes, e andam com tanta inquietação e aperto de cotação, que a mim me trazem tonta e até muito temerosa. Pois, dá-lhes conselho, não é remédio porque, como há tanto que tratam de virtudes, parece-lhes que podem ensinar a outros e que lhes sobra razão sentido aquelas coisas. Enfim, eu não achei remédio nem acho para consolar semelhantes pessoas, a não ser mostrar grande sentimento da sua pena, e na verdade, tem-se pena de as ver sujeitas a tanta miséria, e não contradizer suas razões, porque todas as consertam em seu pensamento, que é por Deus que as sentem assim não vêm a entender que em perfeição. E é outro engano para a gente tão aproveitada. Que o sintam, não é de espantar, embora, a meu parecer, havia de passar depressa o sentimento de coisas semelhantes. Porque muitas vezes quer Deus que seus escolhidos sintam essa miséria aparta um pouco seu favor e não é preciso mais para que, de verdade, nos conheçamos bem depressa. E logo se entende esta maneira de os provar, para que eles compreendam a sua falta muito claramente, e, às vezes, dá-lhes mais pena a ver que, sem estar na sua mão, sentem as coisas da terra e não muito pesadas, do que daquilo mesmo de que tem pena. Isto tendo por grande misericórdia de Deus, e ainda que é falta, é muito vantajosa para a humildade. Nas pessoas que digo, não é assim, senão que canonizam, como disse,
em seus pensamentos estas coisas, e assim quereriam que os outros as canonizassem. Quero dizer algumas delas, para que nos entendamos e nos provemos a nós mesmas, antes que nos prove o Senhor, pois seria bem grande coisa estarmos apercebidas e termos nos entendido primeiro. A uma pessoa rica, sem filhos nem para quem ela queira fazenda, vem-lhe uma quebra de riqueza, mas não é de maneira que, do que lhe fica, lhe possa faltar o necessário para si e para sua casa, e ainda de sobra. Se esta andasse com tanto desassossego e inquietação como se não lhe ficasse um pão para comer, como há de pedir-lhe nosso Senhor que o deixe tudo por ele? Aqui começa a dizer que o sente, porque o quer para os pobres. Por mim, creio que Deus mais quer que me conforme com o que Sua Majestade fazer, embora procure fazê-la, aquiete a minha alma e não esta caridade. E já que o não faz, por não a ter elevado o Senhor a tanto, seja muito em boa hora, mas entenda que lhe falta esta liberdade de espírito e com isto se disporá para que o Senhor lhe dê, porque lhe pedirá. Tem uma pessoa bem de que comer, e até de sobra, oferece-se-lhe poder adquirir mais fortuna, tomá-la, se lhe a derem, seja em muito boa hora, mas procurá-la, e depois de a ter, procurar mais e mais, tenha tão boa intenção que quiser, e deve ter porque, como disse, são estas pessoas de oração e virtuosas, não haja medo que subam às moradas mais perto do rei. Deste modo acontece, quando se lhes oferece alguma coisa, pela qual os desprezem ou lhes tirem um pouco na honra, pois, embora lhes faça Deus mercê de que muitas vezes os sofram bem, porque é muito amigo de favorecer a virtude em público, para que não padeça a mesma virtude em que são tidos, e mesmo será porque o tem servido, pois é muito bom este nosso bem, lá lhes fica uma tal inquietação, que não se podem valer, nem acaba de se acabar tão depressa. Valha-me Deus! Não são estes os que, há tanto tempo, consideram como padeceu o Senhor e quão bom é a padecer e até desejam. Quereriam a todos tão consertados como eles trazem suas vidas, e praz a Deus que não pensem que a pena que têm é pela culpa alheia e a façam meritória em seu pensamento. Parecer-vos-á, irmãs, que falo fora de propósito e não convosco, pois estas coisas aqui não as há, porque nem temos fazenda, nem a queremos, nem a procuramos, nem tampouco alguém nos injuria. Por isso as comparações não aludem ao que se passa, mas tira-se delas outras muitas coisas que podem acontecer, as quais não seria bom assinalar, nem há para quê. Por estas entenderes se estáis bem desprendidas do que deixastes porque se oferecem coisitas, ainda que não bem desta sorte, em que vos podereis muito bem provar e conhecer se estáis senhoras das vossas paixões. E crede-me que não está o negócio em ter hábito de religião ou não, senão em procurar exercitar as virtudes e render a nossa vontade a de Deus em tudo e que o concerto da nossa vida seja o que Sua Majestade dela ordenar e não queiramos que se faça a nossa vontade mas sim a sua. Se não tivermos chegado até aqui, tenhamos, como disse, humildade, que é o unguento para as nossas feridas, porque, se a temos deveras, ainda que tarde algum tempo, virá o cirurgião, que é Deus, a sarar-nos. As penitências que fazem estas almas são tão concertadas como a sua vida. Querem-na muito para servir a nosso Senhor com ela, e tudo isto não é mal, assim tem grande discrição em fazer penitências, para não causar dano à saúde. Não tenhas medo que se matem, porque a sua razão está muito em si. Não está ainda o amor para pôr de parte a razão. Mas queria o que a tivéssemos para não nos contentarmos com esta maneira de servir a Deus, sempre passo a passo, que nunca acabamos de andar este caminho. E, como a nosso parecer sempre andamos e nos cansamos, porque crede que é um caminho custoso, já será bem bom que não nos percamos. Mas, parece-vos, filhas, que se indo de uma terra a outra pudéssemos chegar em 8 dias, seria bom andar um ano por ventos, neves, chuvas e maus caminhos. Não valeria mais passar de uma vez? Porque tudo isto há e perigos de serpentes. Oh! Que bons sinais poderia eu dar disto,
E praze a Deus que tenha passado daqui, que bastantes vezes me parece que não. Como vamos com tanto senso, tudo nos ofende, porque tudo tememos, e assim, não ousamos passar adiante, como se nós pudéssemos chegar a estas moradas e outros estivessem a caminho. Pois, como isto não é possível, esforcemo-nos, irmãs minhas, por amor do Senhor, deixemos nossa razão e temores em suas mãos, esqueçamos esta fraqueza natural que muito nos pode ocupar. O cuidado destes corpos tenham-nos prelados, e lá se avenham, nós tenhamos-los só de caminhar depressa para ver este Senhor, pois, embora o regalo que possais ter é pouco ou nenhum, o cuidado da saúde nos poderia enganar, quanto mais que não se terá mais por isso, eu sei. E também sei que não está o negócio no que toca ao corpo, que isto é o menos, pois o caminhar que digo, é com uma grande humildade, porque, se bem entendestes, creio estar aqui o mal das que não vão adiante nos pareça que temos andado poucos passos e assim o julguemos, e os que andam nossas irmãs nos pareçam muito pressurosos, e não só desejemos, mas procuremos que nos tenham pela mais ruim de todas. E, com isto, este estado é excelentíssimo, e, se assim não é, toda a nossa vida estaremos nele com mil penas e misérias. Porque, como não nos deixamos a nós mesmas, é muito trabalhoso e pesado, porque vamos muito carregadas com esta terra da nossa miséria, que não levam os que subem aos aposentos que faltam. Nestes, não deixe o Senhor de pagar como justo, e ainda como misericordioso, pois dá sempre muito mais do que merecemos, dando-nos contentamentos muito maiores que os que podemos ter nos regalos e distrações desta vida. Mas não penso que dê muitos gostos, a não ser alguma vez, para nos convidar a ver o que se passa nas demais moradas, para que nos disponhamos a entrar nelas. Parecer-vos-á que contentamentos e gostos é tudo o mesmo, para que eu faça esta diferença nos nomes. A mim parece-me que há é muito grande, bem me posso enganar. Direi o que nisto entender nas quartas moradas que vêm depois destas, porque, como se há de declarar algo dos gostos que ali dá ao Senhor, fica melhor, e ainda que pareça sem proveito, poderá ser de algum, para que, entendendo o que é cada coisa, possais esforçar-vos a seguir o melhor, e há de muito consolo para as almas que Deus leva até ali, e confusão para quem lhe parece já ter tudo, e, se são humildes, mover-se-ão a dar graças. Se há alguma falta disto, dá-lhes a um desgosto interior fora de propósito, pois, não está perfeição nos gostos, nem no prêmio, senão em quem mais ama e em quem melhor opera com justiça e verdade. Direis, para que serve tratar destas mercês interiores e dar a entender como são, se isto é verdade, como é? Eu não sei. Pergunte-se a quem me mandou escrever que eu não estou obrigada a discutir com os superiores, mas a obedecer, nem seria bem fazê-lo. O que vos posso dizer com verdade, é que, quando eu não as tinha, nem ainda as sabia por experiência, nem pensava sabê-lo em minha vida, e com razão, que grande contentamento fora para mim saber ou por conjecturas entender que agradava a Deus em algum modo, quando lia em livros destas mercês e consolos que faz o Senhor às almas que o servem, isso me dava grandíssimo prazer e era motivo para minha alma dar grandes louvores a Deus. Pois, se a minha, com ser tão ruim, fazia isto, as que são boas e humildes o louvarão muito mais, e por uma só que louve uma vez, está muito bem que se diga, a meu parecer, e que entendamos o contentamento e deleites que perdemos por nossa culpa. Quanto mais que, se são de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, com que se pode caminhar mais sem trabalho e ir crescendo nas obras e virtudes. Não penseis que importa pouco que isto não fale da nossa parte, pois, quando não é nossa falta, justo é o Senhor, e Sua Majestade vos dará, por outros caminhos, o que vos tira por este, pelo que Sua Majestade sabe, pois são muito ocultos seus segredos, pelo menos, será isso que mais nos convém, sem dúvida nenhuma.
O que me parece nos faria muito proveito àquelas que pela bondade do Senhor estão neste estado, que, como disse, não lhes faz pouca misericórdia, porque estão muito perto de ir mais longe, é exercitarem-se muito na prontidão da obediência. E mesmo que não sejam religiosos, seria grande coisa, como fazem muitas pessoas, ter a quem recorrer para não fazerem nada à sua vontade, que é o que habitualmente nos causa dano, e não buscar alguém do seu humor, como dizem, que vá sempre com muito tento em tudo, mas sim, procurar quem esteja muito desenganado das coisas do mundo, pois, de grande modo, aproveita tratar com quem já conhece o mundo para nos conhecermos e, porque algumas coisas que nos parecem impossíveis vendo-se em outros tão possíveis e a suavidade com que as levam, anima muito e parece que, com seu vôo, nos atrevemos a voar, como fazem os filhos das aves quando os ensinam. Ainda que não deem um grande vôo, pouco a pouco imitam os seus pais. De grande modo aproveita isto, eu sei. Por mais determinadas que estejam em não ofender o Senhor, semelhantes pessoas procederão com acerto, não se metendo em ocasiões de ofender, porque, como estão perto das primeiras moradas, com facilidade poderão voltar a elas, porque a sua fortaleza não está fundada em terra firme, como os que estão já exercitados em padecer. Estes conhecem as tempestades do mundo, e quão pouco têm a temer ou a desejar seus contentamentos, e seria possível, com uma grande perseguição, voltarem de novo a eles. O demônio bem é sábio urdir para lhes fazer mal, e poderia suceder que, indo com bom zelo, querendo impedir pecados alheios, não pudessem resistir ao que a isto sobreviesse. Olhemos as nossas faltas e deixemos as alheias, pois é muito próprio de pessoas tão consertadas espantarem-se de tudo, e porventura de quem nos espantamos, bem poderíamos aprender no principal. Na compostura exterior e na maneira de tratar, levamos-lhe vantagem, e não é isto que tem mais importância, embora seja bom, e nem há para que querer logo que vão todos pelo nosso caminho, nem por se ensinar o que é do Espírito quem porventura não sabe o que isso é. Pois com estes desejos que Deus nos dá, irmãs, do bem das almas, podemos cometer muitos erros. E assim é melhor ater-nos ao que diz a nossa regra, procurar viver sempre em silêncio e esperança, que o Senhor terá cuidado de nossas almas. Desde que não nos descuidemos de o suplicar a Sua Majestade, faremos grande proveito com seu favor. Seja para sempre bendito. Quartas moradas. Capítulo 1. Trata da diferença que há entre ternuras na oração e gostos, e diz o contento que lhe deu a entender que é coisa diferente o pensamento e o entendimento. É de grande proveito para quem se recreia muito na oração. Para começar a falar das quartas moradas, bem necessário é o que fiz, que foi encomendar-me ao Espírito Santo e suplicar-lhe que, daqui em diante, fale por mim, para dizer alguma coisa das que ficam por dizer, de maneira que o entendais, porque começam a ser coisas sobrenaturais, e é dificultosíssimo dá-las a entender, se Sua Majestade não o faz, como fez, há 14 anos, pouco mais ou menos, quando escrevi em outra parte até onde eu havia entendido. Ainda que me parece que tenho agora um pouco mais de luz destas mercês que o Senhor faz a algumas almas. É diferente o sabê-las dizer. Faça-o Sua Majestade, se daí há de seguir-se algum proveito, e se não, não. Como estas moradas já estão mais perto de onde está o rei, é grande a sua formosura e há coisas tão delicadas para ver e entender, que o entendimento não é capaz de poder achar maneira de dizer sequer alguma coisa que venha tão ajustada, que não fique bem obscura para os que não tenham experiência, pois, quem a tem, muito bem entenderá, em especial se já é muita. Parecerá que, para chegar a estas moradas, se deverá ter vivido nas outras muito tempo, e embora o normal seja que se tenha estado na que acabamos de dizer, não é regra certa, como tereis ouvido muitas vezes, porque o dá o Senhor, quando quer e como quer e a quem quer, como bens seus, e não faz agravo a ninguém. Nestas moradas,
Poucas vezes entram as coisas peçonhentas e, se entram, não fazem dano, antes deixam lucro. E tenho por muito melhor quando entram e dão guerra neste estado de oração, porque poderia demônio enganar, à volta dos gostos que Deus dá, se não houvesse tentações, e fazer muito mais dano do que quando as há, e não ganhar tanto a alma, pelo menos apartando todas as coisas que a hão de fazer merecer, e deixando-a num embevecimento habitual. Porque, quando o embevecimento é habitual em um ser, não o tenho por seguro nem me parece possível estar assim sempre num mesmo ser o Espírito do Senhor neste desterro. Pois falando no que disse que diria aqui, da diferença que há entre contentamentos na oração e gostos, contentamentos, me parece a mim, se pode chamar aos que adquirimos com a nossa meditação e petições a nosso Senhor, que procedem do nosso natural, ainda que, enfim, ajuda para isso Deus, pois há de se entender em tudo quanto dissermos que nada podemos sem Ele, mas nascem da mesma obra virtuosa que fazemos e parece que o ganhamos com nosso trabalho, e com razão nos dá contentamento o termo-nos empregado em coisas semelhantes. Mas se o considerarmos bem, os mesmos contentos teremos em muitas coisas que podem suceder na terra. Assim, numa grande fazenda que de repente advém alguém, o ver de súbito uma pessoa que muito amamos ter acertado num negócio importante ou numa coisa grande, de que todos nos dizem bem, se alguma pessoa lhe disserem que morreu seu marido ou irmão ou filho e o ver chegar vivo. Eu vi derramar lágrimas de um grande contentamento e até mesmo me tem acontecido algumas vezes. Parece-me a mim que, assim como estes contentamentos são naturais, assim é nos que nos dão as coisas de Deus, embora de linhagem mais nobre, ainda que aqueles também não eram de todo maus. Enfim começam no que é natural em nós e acabam em Deus. Os gostos começam em Deus e sente-os a natureza, e goza tanto deles como gozam os que disse muito mais. Ó Jesus, e que desejo tenho de saber declarar-me nisto. Porque entendo, a meu parecer, muito conhecida a diferença e não alcanço o meu saber o dar-me a entender, faço o Senhor. Agora me lembro de um versículo que dizemos em prima, ao fim do último salmo, que ao terminar o versículo diz, cum dilataste cor meum. A quem tiver muita experiência, isto lhe basta para ver a diferença que vai de um ao outro, a quem não a tiver, é preciso mais. Os contentos que dissemos não dilatam o coração, antes habitualmente parece que o apertam um pouco, embora com grande contentamento de ver o que se faz por Deus, mas vêm umas lágrimas de aflição, que de alguma maneira parece esmove a paixão. Eu sei pouco destas paixões da alma, que talvez me desse a entender, mas, como sou muito rude, não sei o que procede da sensualidade e o que procede do nosso natural. Saberia declará-lo se, assim como passei por isso, o entendesse. Grande coisa é o saber e as letras para tudo. O que tenho que experiência deste estado, digo destes regalos e contentos na meditação, é que, se começava a chorar por causa da paixão, não podia acabar até que se me quebrava a cabeça, se o fazia por meus pecados, era o mesmo. Grande mercê me fazia nosso Senhor, e não quero agora examinar qual é melhor, se um se outro. Apenas quereria saber dizer a diferença que há entre um e outro. Para estas coisas vão algumas vezes estas lágrimas e estes desejos ajudados do natural e conforme está à disposição, mas enfim, como disse, venha a parar em Deus, ainda que sejam naturais. E são para terem muito, se houver humildade, para entender que não se é melhor por isso, porque não se pode entender se todos são efeitos do amor, e quando forem, são dados por Deus. Na maior parte tem estas devoções às almas das moradas anteriores, porque andam quase de contínuo com o trabalho do entendimento, empregadas em discorrer com o entendimento e em meditação, e vão bem, porque não lhes foi dado mais, ainda que acertariam em ocupar-se um pouco em fazer atos em louvores de Deus e em se alegrarem da sua bondade que seja quem é, e em desejar sua honra e glória. Isto como puderem, porque desperta muito a vontade. E estejam de sobreaviso,
Quando o Senhor lhes der isto, não o deixem para acabar a meditação como se tem por costume. Porque me alarguei muito em dizer isto em outras partes, não o direi aqui. Só quero que estejais advertidas que, para aproveitar muito neste caminho e subir às moradas que desejamos, não está a coisa em pensar muito, senão em amar muito, e assim, o que mais vos despertar ao amor, isso deveis fazer. Talvez não saibamos o que é amar, e não me espantarei muito, porque não está no maior gosto, mas sim na maior determinação de desejar contentar a Deus em tudo e procurar, tanto quanto pudermos, não ofender, e rogar-lhe que vá sempre por diante a honra e glória de seu Filho e o aumento da Igreja Católica. Estes são os sinais do amor, e não penseis que consiste em não pensar outra coisa, e que, se vos distraís um pouco, vai tudo perdido. Eu tenho andado nisto, nesta barafunda do pensamento, bem apertada algumas vezes, e haverá pouco mais de 4 anos que vim a entender, por experiência, que o pensamento, ou imaginação, para que melhor se entenda, não é o entendimento. Perguntei-o a um letrado e disse-me que, efetivamente, era assim, o que foi para mim grande contentamento. Porque, como o entendimento é uma das potências da alma, tornava-se-me duro estar ele tão volúvel, às vezes, pois normalmente voa o pensamento tão rápido, que só Deus o pode atar quando assim nos ata, de maneira que parece estarmos de algum modo desatados deste corpo. Eu via, a meu parecer, as potências da alma empregadas em Deus e estarem recolhidas com Ele e, por outra parte, o pensamento alvorotado, trazia-me tonta. Ó Senhor, tende em conta o muito que passamos neste caminho por falta de saber. E o mal é que, como não pensamos ser preciso saber mais do que pensar em vós, nem sabemos perguntar aos que sabem, nem entendemos que haja que perguntar, e passam-se terríveis trabalhos, porque não nos entendemos, e o que não é mal, senão bom, pensamos que é grande culpa. Daqui procedem as aflições de muita gente que trata de oração e o queixarem-se de trabalhos interiores, pelo menos grande parte em gente que não tem letras, e vem as melancolias de o perderem a saúde e até o deixarem-na de todo, porque não consideram que há dentro um mundo interior, e assim, como não podemos deter o movimento dos céus, que anda à pressa com toda a velocidade, tampouco podemos deter o nosso pensamento, e logo metemos todas as potências da alma com ele e nos parece que estamos perdidas e mal gasto o tempo em que estamos diante de Deus. E a alma está porventura toda unida a ele nas moradas muito próximas e o pensamento nos arredores do castelo, padecendo com 1000 animais ferozes e peçonhentos e merecendo com este sofrimento, e assim, nem nos há de perturbar nem o havemos de deixar, que é o que pretende o demônio. E, na maior parte, todas as inquietações e trabalhos vêm deste não nos entendermos. Ao escrever isto, estou considerando o que se passa na minha cabeça, o grande ruído que nela há, como disse ao princípio, pelo que se me tornou quase impossível poder fazer o que me mandavam escrever. Não parece senão que nela estão muitos rios caudalosos e, por outra parte, que estas águas se despenham, muitos passarinhos e silvos, não nos ouvidos, mas na parte superior da cabeça, onde dizem estar a parte superior da alma. E eu estive nisto muito tempo, por me parecer que o grande movimento do espírito para cima subia com velocidade. Praz a Deus me lembre, nas moradas mais adiante, de dizer a causa disto, pois aqui não fica bem, e não será muito que o Senhor haja querido dar-me este mal de cabeça para melhor entender, porque, com toda esta barafunda que nela vai, não me estorvava a oração nem o que estou dizendo. Mas antes a alma está muito inteira em sua quietude e amor e desejos de claro conhecimento. Pois, se na parte superior da cabeça está a parte superior da alma, como não a perturba? Isso é o que não sei, mas sei que é verdade o que digo. Dá pena quando não é oração com suspensão, pois então, até que passe, não se sente nenhum mal, mas grande mal seria se, por este impedimento, eu deixasse tudo. E assim não é bem que nos perturbemos com os pensamentos, nem deles nada se nos dê,
Porque, se vem do demônio, cessará com isto, e se é, como é, da miséria que nos ficou de pecado de Adão, com outras muitas, tenhamos paciência e soframo-lo por amor de Deus, pois também estamos sujeitos a comer e dormir, sem nos podermos excusar, o que é grande trabalho. Reconheçamos a nossa miséria, e desejemos ir aonde ninguém nos menospreze, pois algumas vezes me lembro de ter ouvido isto que dizia a esposa dos Cantares, e verdadeiramente não encontro em toda a vida coisa onde, com mais razão, isto se possa dizer, porque todos os menosprezos e trabalhos que pode haver na vida, não me parece que cheguem a estas batalhas interiores. Qualquer desassossego e guerra se pode sofrer, achando paz onde vivemos, como já disse, mas, que queiramos vir a descansar dos 1000 trabalhos que há no mundo, que queira o Senhor preparar-nos o descanso e que em nós mesmos esteja o estorvo, não pode deixar de ser muito penoso e quase insuportável. Por isso, levai-nos, Senhor, aonde não nos menosprezem estas misérias, que parecem algumas vezes estarem a fazer escárnio da alma. Ainda nesta vida liberta disto, Senhor, quando chegar a última morada, como diremos, se Deus for servido. Nem a todas darão tanta pena estas misérias, nem as acometerão, como a mim me fizeram muitos anos por ser tão ruim, que parece que eu mesma me queria vingar de mim. E, como coisa tão penosa para mim, penso que talvez o seja assim para vós e não faço senão dizê-lo de um cabo ao outro, para ver se alguma vez é certo dar-vos entender como é coisa forçosa e não vos traga inquietas e aflitas, mas deixemos andar esta taramela do moinho e moamos nossa farinha, não deixando de trabalhar com a vontade e o entendimento. Há mais e menos neste estorvo, conforme a saúde e os tempos. Padeça a pobre alma, ainda que não tenha culpa, pois outras teremos pelas quais é de razão que tenhamos paciência. E, porque não basta o que lemos e nos aconselham, não façamos caso destes pensamentos. Para nós, que pouco sabemos, não me parece tempo perdido todo o que gasto em declarar mais em consolar-vos neste caso, mas, até que o Senhor nos queira dar luz, pouco aproveita. Mas é preciso e quer Sua Majestade que tomemos conhecimento e entendamos do que faz a fraca imaginação, o natural, e o demônio. Não deitemos a culpa à alma. Capítulo 2. Prossegue no mesmo e declara por uma comparação que são gostos e como se hão de alcançar não os procurando. Valha-me Deus! Onde me meti? Já tinha esquecido o que tratava, porque os negócios e a saúde me fazem deixá-lo na melhor altura. E, como tenho pouca memória, irá tudo desconcertado por não o poder tornar a ler. E mesmo talvez seja tudo desconcerto quanto digo, ao menos é o que sinto. Parece-me que fica dito das consolações espirituais, como algumas vezes vão envoltos com as nossas paixões, trazem consigo uns alvorotos de soluços, e até ouvi a pessoas que se lhes apertam o peito e mesmo lhes vêm movimentos exteriores, a que não podem ir à mão, e é tal a força, que lhes faz sair sangue do nariz. E coisas assim penosas. Disto não sei dizer nada, porque não passei por isso, mas deve ficar consolação, porque, como digo, tudo vai parar em desejar contentar a Deus e gozar da Sua Majestade. Os que eu chamo gostos de Deus, que em outra parte chamei oração de quietude, são muito de outra maneira, como entendereis as que os tendes experimentado, pela misericórdia de Deus. Façamos de conta, para o entender melhor, que vemos 2 fontes com 2 tanques que se enchem de água, que não acho coisa mais a propósito para declarar algumas coisas de espírito que isto de água. Como sei pouco, e o engenho não ajuda e sou tão amiga deste elemento, tenho olhado para ele com mais advertência, que para outras coisas, pois em todas as que criou tão grande Deus, tão sábio, deve haver muitos segredos de que nos podemos aproveitar. E assim fazem os que os entendem, embora eu creia que, em cada coisinha que Deus criou, há mais do que se entende, ainda que seja uma formiguita. Estas 2 tanques enchem-se de água de diferentes maneiras. Para uma, vem de mais longe,
por muitos aquedutos e artifícios. A outra está feita na mesma nascente da água e vai se enchendo sem nenhum ruído. E se o manancial é caudaloso como este de que falamos, depois de cheio o tanque, segue um grande arroio, não é preciso artifício, nem mesmo se acaba o edifício dos aquedutos, que sempre está correndo dali água. A diferença está em que a água que vem por aquedutos, a meu parecer, são os contentos que tenho dito que se tiram da meditação, porque os trazemos com os pensamentos, ajudando-nos das criaturas na meditação e cansando o entendimento, e como vem, afinal, com as nossas diligências, faz ruído quando houver alguma enchente de proveitos que traz à alma, como fica dito. A esta outra fonte, vem a água da sua mesma nascente, que é Deus, e assim, como e quando Sua Majestade quer e é servido de fazer alguma mercê sobrenatural, Ele produz esta água com grandíssima paz e quietação e suavidade no muito interior de nós mesmos. Eu não sei até onde, nem como, nem mesmo aquele contento e deleite se sente como esticar no coração, digo no seu princípio, que depois tudo enche, vai se derramando esta água por todas as moradas e potências, até chegar ao corpo. Por isso disse que começa em Deus e acaba em nós, e é certo, como verá quem o tiver experimentado, todo o homem interior goza deste gosto e suavidade. Estava eu agora vendo, ao escrever isto, que no versículo que diz, dilataste Cormel, disse que se dilatou o coração, e, como digo, não me parece que seja a coisa que nasce do coração, mas sim de outra parte ainda mais interior, como uma coisa profunda. Penso que deve ser o centro da alma, como depois entendi e direi no fim, que certo é, vejo segredos em nós mesmos que me trazem espantada muitas vezes. E quantos mais deve haver? Ó Senhor meu e Deus meu, que grandes são vossas grandezas! E andamos por cá como uns pastorinhos tontos, parecendo-nos que enxergamos alguma coisa de vós e deve ser tanto como nada, pois em nós mesmos há grandes segredos que não entendemos. Digo tanto como nada, para o muito, muitíssimo que há em vós, e não porque não sejam muito grandes as grandezas que vemos, mesmo no que podemos alcançar das vossas obras. Voltando ao versículo, o que ele me pode aqui aproveitar, a meu parecer, é aquela dilatação, pois parece que, assim que se começa a produzir aquela água celestial deste manancial que digo, do profundo de nós mesmos, parece que se vai dilatando e alargando todo o nosso interior e produzindo uns bens que não se podem dizer, nem mesmo a alma sabe entender o que é aquilo que ali se lhe dá. Sente uma fragrância interior, digamos agora, como se naquela profundidade interior estivesse um braseiro onde se lançassem olorosos perfumes. Nem se vê o lume nem onde está, mas o calor e o fumo perfumado penetram toda a alma e até bastantes vezes, como já disse, participa ao corpo. Olhai e entendei-me, nem se sente calor nem se aspira perfume, pois isso é coisa mais delicada que estas coisas, é apenas para vos dar a entender. E entendam as pessoas que não passaram por isto, que é verdade isto passar-se assim e que se entende, e que o entende a alma mais claramente do que eu digo agora. Não é isto coisa que se possa imaginar, porque, por diligências que façamos, não o podemos adquirir e nisto mesmo se vê não ser do nosso metal, senão daquele puríssimo ouro da sabedoria divina. Aqui não estão as potências unidas, a meu parecer, mas embebidas e olhando como espantadas o que será aquilo. Poderá ser que nestas coisas interiores me contradiga um tanto do que tenho dito em outras partes. Não é maravilha, porque em quase 15 anos desde que o escrevi, talvez me tenha dado o Senhor mais claridade nestas coisas do que então entendi aí. Agora como então, posso errar em tudo mas não mentir, que, por misericórdia de Deus, antes passaria 1000 mortes. Digo que entendo. A vontade bem me parece que deve estar unida, de certa maneira, com a de Deus, mas, nos efeitos e obras que depois se seguem, é que se conhece estas verdades da oração, pois não há melhor crisol para as provar. É bem grande mercê de nosso Senhor,
se a conhece quem a recebe, e muito grande se não volta atrás. Logo querereis, minhas filhas, procurar ter esta oração, e tendes razão, pois, como disse, a alma não acaba de entender as mercês que ali lhe faz o Senhor e o amor com que vai achegando mais a si. De certo está, desejando saber como alcançaremos esta mercê. Eu vos direi o que nisto tenho entendido. Deixemos o Senhor fazê-la quando é servido, por sua majestade o querer e não por mais nada. Ele sabe o porquê, não nos havemos de meter nisso. Depois de fazermos o mesmo que fazem os das moradas anteriores, humildade, humildade. Por ela se deixa render o Senhor a tudo quanto dele queremos. E a primeira coisa em que vereis se atendes, é em não pensar que mereceis estas mercês e gostos do Senhor, nem que os haveis de ter em vossa vida. Direis, desta maneira, como se hão de alcançar não os procurando. A isto respondo, não há outra melhor do que esta que vos disse, e não os procurar pelas razões seguintes. Primeiro, porque a primeira coisa, que para isto é mister, é amar a Deus sem interesse. Segundo, porque não deixa de ser um pouco de falta de humildade pensar que, por nossos serviços miseráveis, se há de alcançar coisa tão grande. Terceiro, porque a verdadeira preparação para isto é desejo de padecer e de imitar ao Senhor e não o ter gostos, nós que, enfim, o temos ofendido. Quarto, porque Sua Majestade não está obrigado a dar-nos gostos, como está a dar-nos a glória se guardarmos os seus mandamentos, pois, sem isto, nos poderemos salvar, e Ele sabe melhor que nós o que nos convém e quem o ama de verdade. Assim é a coisa certa, eu sei-o, e conheço pessoas que vão, pelo caminho do amor como se deve ir, só para servir a seu Cristo crucificado, que não só não lhe pedem gostos nem os desejam, mas lhe suplicam que não lhes dê nesta vida. Isto é verdade. A quinta, porque trabalharemos de balde, pois, como não se há de trazer esta água por aquedutos como precedente, se o manancial não a quer produzir, pouco aproveita que nos cansemos. Quero dizer que, por mais meditação que tenhamos e por mais que nos apoquentemos e tenhamos lágrimas, não é por aqui, que esta água vem. Só se dá a quem Deus quer e, muitas vezes, quando mais descuidada está a alma. Suas somos, irmãs, faça de nós o que quiser, leve-nos por onde for servido. Creio bem que, a quem de verdade se humilhar e desapegar, digo de verdade, porque não há de ser só em nosso pensamento, que muitas vezes nos engana, senão que estejamos desapegadas de todo, não deixará o Senhor de nos fazer esta mercê, e outras muitas que não saberemos desejar. Seja Ele para sempre bendito. Amém. Capítulo 3. Trata do que é oração de recolhimento. Na maior parte das vezes, a dá ao Senhor antes da oração acima dita. Diz seus efeitos e os que ficam da oração anterior em que tratou dos gostos que dá ao Senhor. São muitos os efeitos desta oração, apenas direi alguns. Mas direi primeiro outra maneira de oração que começa quase sempre antes desta, e, por tê-la dito em outras partes, direi pouco. É um recolhimento que também me parece sobrenatural, porque não é estar às escuras nem cerrar os olhos, nem consiste em coisa alguma exterior, posto que, sem o querer, se faça isto de cerrar os olhos e desejar soledade, e sem artifício. Parece que se vai lavrando o edifício para a oração que fica dita, porque estes sentidos e coisas exteriores parecem ir perdendo de seu direito, para que a alma vá cobrando o seu que tinha perdido. Dizem que a alma entra dentro de si outras vezes que sobe sobre si. Por esta linguagem não saberei eu esclarecer nada, que isto tenho de mal. Penso que por aquilo que eu sei dizer de uma coisa ao vez de entender e talvez seja só claro para mim. Façamos de conta que estes sentidos e potências são, como já disse, a gente deste castelo, a comparação que tomei para saber dizer alguma coisa, que saíram fora e andam com gente estranha, inimiga do bem deste castelo, dias e anos, e que, vendo sua perdição, já se tem vindo acercando dele, embora não cheguem a entrar,
porque este costume é coisa dura, mas não são já traidores e andam ao redor. Vendo já o grande rei que está na morada deste castelo sua boa vontade, por sua grande misericórdia quer trazê-los de novo a si, como bom pastor, com um silvo tão suave que até quase eles mesmos o não ouvem, faz com que conheçam sua voz e não andem tão perdidos, mas voltem à sua morada. E tem tanta força este silvo do pastor, que desamparam as coisas exteriores em que andavam alheados e se metem no castelo. Parece-me que nunca o dei a entender como agora, porque, para buscar a Deus no interior da alma, onde melhor encontramos e com mais proveito para nós que nas criaturas, como disse Santo Agostinho que aí o achou, depois de o ter procurado em muitas partes, é grande ajuda quando Deus faz essa mercê. E não penseis que isto é adquirido pelo entendimento, procurando pensar que tem dentro de si a Deus, nem pela imaginação, imaginando dentro de si. Bom é isto, e excelente maneira de meditação, porque se fundas sobre esta verdade, o estar Deus dentro de nós mesmos, mas não é isto, pois cada um o pode fazer, com o favor do Senhor, bem se entende. Mas o que digo é de maneira diferente. E algumas vezes, antes que se comece a pensar em Deus, já esta gente está no castelo, que não sei por onde nem como ouviu o silvo do pastor. E não foi pelos ouvidos, que não se ouve nada, mas sente-se notavelmente um recolhimento suave para o interior, como verá quem passa por isto, que eu não sei aclarar melhor. Parece-me ter lido que é como um ouriço ou tartaruga, quando se esconde em si mesmos, e devia entendê-lo bem quem o escreveu. Mas estes entram em si quando querem, aqui isto não está no nosso querer, senão quando Deus nos quer fazer esta mercê. Tenho para mim que, quando Sua Majestade a faz, é a pessoas que já vão dando de mão as coisas do mundo. Não digo que seja pondo por obra aqueles que têm estado, que não podem, mas sim pelo desejo, pois chama-os particularmente para que estejam atentos às coisas interiores, e assim creio que, se queremos dar lugar à Sua Majestade, Ele não dará só isto a quem já começou a chamar para mais. Louve-o muito quem reconhecer isto em si, porque é muitíssimo justo que se entenda a mercê, e a ação de graças que se dá por ela fará com que a alma se disponha para outras maiores. E é também disposição para poder escutar a Deus, como se aconselha em alguns livros, procurar não discorrer, mas estar-se atentos a ver o que o Senhor opera na alma, e, se Sua Majestade não começou a embeber-nos, não posso acabar de entender como se possa deter o pensamento de maneira que não faça mais dano que proveito, ainda que isto tenha sido contenda bem pleiteada entre algumas pessoas espirituais. Eu por mim confesso a minha pouca humildade, nunca me deram razões para que eu me renda ao que dizem. Me alegou certo livro do Santo Frei Pedro de Alcântara, que eu creio que o é, a quem eu me renderia, porque sei que o sabia, e lemo-lo e diz o mesmo que eu, ainda que por outras palavras, mas entende-se no que disse que há de estar já desperto o amor. Bem pode ser que eu me engane, mas vou por estas razões. A primeira, é que nesta obra de espírito, quem menos pensa e quer fazer, é que faz mais. O que devemos fazer é pedir como pobres necessitados diante de um rico imperador e logo baixar os olhos e esperar com humildade. Quando por seus secretos caminhos parece que entendemos que nos ouve, então é bom calar, pois nos deixou estar junto dele e não será mal procurar não trabalhar com o entendimento, se podemos, digo. Mas, se ainda não entendemos que este rei nos ouviu e nos vê, não havemos de ficar pasmados, e não pouco fica a alma quando isto procurou, e fica muito mais seca e porventura mais inquieta a imaginação com a força que se fez para não pensar nada. Mas quer o Senhor que lhe peçamos e consideremos estar em sua presença, que Ele sabe o que nos convém e eu não posso persuadir-me a recorrer a destrezas humanas em coisas a que Sua Majestade parece ter posto o limite e quis guardar para si, o que não fez a outras muitas, que podemos fazer com sua ajuda, tanto de penitências, como de obras, e de oração, até onde pode nossa miséria.
A segunda razão é que estas obras interiores são todas suaves e pacíficas, e fazer coisa penosa mais prejudica que aproveita. Chamo coisa penosa qualquer esforço que se quisesse fazer, como seria o de conter o fôlego, e não é isso que convém, mas sim abandonar-se a alma nas mãos de Deus, faça dela o que lhe quiser, com o maior desprendimento que puder de seu proveito e maior resignação à vontade de Deus. A terceira é que o mesmo cuidado que se põe em não pensar nada talvez despertará o pensamento para pensar muito. A quarta é que o mais substancial e agradável a Deus é que nos lembremos de sua honra e glória e nos esqueçamos de nós mesmos e do nosso proveito, regalo e gosto. Pois, como estará esquecido disse aquele que está com tanto cuidado, que nem ousa abolir nem sequer deixa que seu entendimento e desejos se movam a desejar a maior glória de Deus nem se alegrem por aquela que Deus tem. Quando Sua Majestade quer que o entendimento cesse, ocupa de outra maneira e dá ao conhecimento uma luz tão acima da que podemos alcançar, que o faz ficar absorto, e então, sem saber como, fica muito melhor ensinado do que com todas as nossas diligências que mais o deitariam a perder. Pois, se Deus nos deu as potências para que com elas trabalhássemos e tudo tem o seu valor, não há para que tê-las encantadas, mas deixá-las fazer seu ofício, até que Deus as ponha no outro maior. O que entendo que mais convém à alma a quem o Senhor quis meter nesta morada é fazer o que fica dito, e que, sem nenhum esforço nem ruído, procure atalhar o discorrer do entendimento, mas não suspendê-lo, nem ao pensamento, mas sim é bom que se lembre que está diante de Deus e quem é este Deus. Se aquilo mesmo que sente em se embeber, tanto melhor, mas não procure entender o que é, porque é dom feito à vontade. Deixa gozar sem nenhuma indústria, além de algumas palavras amorosas porque, embora não procuremos estar aqui sem pensar em nada, está-se assim muitas vezes, ainda que por muito breve tempo. Mas, como disse na outra parte, a causa por que nesta maneira de oração, falo naquela pela qual comecei esta morada, pois meti com esta oração a de recolhimento de que devia ter falado primeiro, porque é muito menos que a dos gostos de Deus de que falei mas que é a princípio para chegar a ela, que na de recolhimento não se há de deixar a meditação, nem o trabalho do entendimento. Nesta fonte manancial, que não vem por alcatruzes, o entendimento se contém ou faz conter, ao ver que não entende o que quer, e assim anda de um lado para outro como tonto que em nada toma assento. Quanto à vontade, ela está tão assente em seu Deus, que lhe dá grande pesar o bulício do entendimento, e assim, não há que fazer caso dele, pois a fará perder muito do que goza, mas deixá-lo e deixar-se assim nos braços do amor que Sua Majestade lhe ensinará o que há de fazer naquele ponto, que quase tudo achar-se indigna de tanto bem e empregar-se em ação de graças. Por tratar da oração de recolhimento, deixei os efeitos ou sinais que têm as almas a quem Deus Nosso Senhor dá esta oração. Assim, entende-se claramente uma dilatação ou alargamento na alma, tal como se a água, que mana de uma fonte, não tivesse para onde correr, mas a mesma fonte fosse de uma coisa que, quanto mais água manasse, maior ela se fizesse. Assim parece acontecer nesta oração, e outras muitas maravilhas que Deus faz na alma, que a habilita e vai dispondo para que tudo caiba nela. Assim, esta suavidade e dilatação interior se vê na liberdade que lhe fica para não estar tão atada como antes nas coisas do serviço de Deus, mas sim com muito mais largueza de espírito. Assim, em não se tolher com temor do inferno, porque embora lhe fique maior de ofender a Deus, o temor servil perde-se aqui, fica com grande confiança que o há de gozar. Já não tem o temor que costumava ter de fazer penitência e de perder a saúde, já lhe parece que tudo poderá em Deus, tem mais desejos de a fazer que até ali. O temor que costumava ter aos trabalhos já vai mais moderado, porque está mais viva a fé e entende que, se os passar por Deus, Sua Majestade lhe dará a graça para os sofrer com paciência, e até mesmo algumas vezes os deseja,
porque fica também uma grande vontade de fazer alguma coisa por Deus. Como vai conhecendo melhor suas grandezas, tem-se já por mais miserável, como já provou dos gostos de Deus, vê que os do mundo são lixo, vai se apartando deles, pouco a pouco, e é mais senhora de si para o fazer. Enfim, em todas as virtudes fica melhorado e não deixará de ir crescendo, se não volta atrás a ofender a Deus, porque então tudo se perde, por mais que uma alma tenha subido ao cume. Tampouco se deve entender que, por uma vez ou duas que Deus faça esta mercê a uma alma, fiquem feitas todas estas que dissemos, se ela não vai perseverando em as receber, pois nesta perseverança está todo o nosso bem. De uma coisa aviso muito a quem se viu neste estado, que se guarde muito e muito de se pôr em ocasião de ofender a Deus, porque aqui não está ainda a alma criada, senão como menino que começa a mamar, se aparta do peito de sua mãe, que se pode esperar dele senão a morte. Eu temo muito que, a quem Deus tiver feito esta mercê e se aparta a adoração, acontecerá assim, não sendo por gravíssimo motivo, ou se não voltar logo a ela, porque irá de mal a pior. Eu sei que há muito que temer neste caso, e conheço algumas pessoas que me trazem muito pesarosa e tenho visto o que digo, por se terem apartado de quem, com tanto amor, se lhes queria dar por amigo, e o mostrar por obras. E assim aviso tanto que se não metam em ocasiões, porque muito mais faz o demônio por uma alma destas do que por muitas e muitas a quem o Senhor não fizer estas mercês, pois lhe podem fazer grande dano com levar outras consigo e fazer porventura grande proveito na igreja de Deus. E ainda que não haja outra coisa senão ver que a sua majestade lhes mostra amor particular, isto basta para que o demônio se desfaça para que se percam, e assim são muito combatidas e ficam muito mais perdidas do que outras, se perdem. Vós, irmãs, estáis livres destes perigos, tanto quanto podemos entender. Deus vos livre da soberba e vanglória, e de que o demônio queira contrafazer estas mercês. Conhecer-se-á porque não fará estes efeitos, mas sim tudo ao revés. De um perigo vos quero avisar, ainda que vos disse já noutra parte, em que vi cair pessoas de oração, em especial mulheres, porque, como somos mais fracas, há mais lugar para o que vou dizer. É que algumas, de muita penitência, oração e vigílias e ainda sem isto, são fracas de complexão, entendo algum consolo, sujeitas ao natural, e, como sentem algum contento interior e quebrantamento exterior e uma fraqueza, quando há um sono a que chamam espiritual, que é um pouco mais do que fica dito, parece-lhes que é igual ao outro e deixam-se embevecer. E, quanto mais a isso se entregam, mais se embevecem, porque se enfraquece mais a natureza e, a seu juízo, lhes parece arrombamento, e chamo-lhe pasmaceira, pois não é outra coisa senão estar ali perdendo tempo e gastando a saúde. A uma lhe acontecia estar assim 8 horas, que nem estão sem sentido nem sentem coisa alguma de Deus. Com dormir e comer e não fazer tanta penitência, tirou-se-lhe isto a esta pessoa, porque houve quem a entendesse, que a seu confessor trazia enganado e a outras pessoas e a si mesma, ainda que ela não queria enganar. Creio bem que o demônio fazia alguma diligência para tirar algum lucro e não começava a tirar pouco. Há de se entender que, quando é coisa verdadeiramente de Deus, embora haja decaimento interior e exterior, não há na alma, antes tem grandes sentimentos ao ver-se tão junto de Deus, e também não dura tanto, mas sim muito pouco tempo, bem que se torna a embevecer, mas nesta oração, se não é fraqueza, como disse, não chega a tanto que derrube o corpo nem faça nele algum sinal exterior. Por isso, estejam de sobreaviso para que, quando isto sentirem em si, o digam à prelada e distraiam-se quanto puderem, e ela faça com que não tenham tantas horas de oração, senão muito pouco tempo, e procure que durmam bem e comam até que lhes torne a vir a força natural, se perdeu por isto. Se é de tão fraco natural que não baste isto, creiam-me que não a quer Deus senão para a vida ativa, pois de tudo tem de haver nos mosteiros,
Ocupem nem ofícios e sempre se tenha contente e não tenha muita soledade, porque virá a perder de todo a saúde. Grande mortificação será para ela. O Senhor quer aqui provar o amor que ela lhe tem, no modo como sofre esta ausência e será servido de lhe tornar a dar as forças depois de algum